Olá, aqui na Lesp tramita na Comissão de Constituição, Justiça e Redação o projeto de lei de número 384 de 2024, que institui no âmbito do Estado de São Paulo a campanha Junho Azul Tiffany, de conscientização sobre o lipedema. Para falar sobre esse assunto, eu recebo em ambiente virtual a doutora Flávia Moreira, que é cirurgiã vascular. Seja bem-vinda, doutora. Olá, obrigada Priscila, é um prazer estar aqui com você e com a doutora Cristiane para abordar esse tema relevante que ainda é desconhecido da população geral. Acho que agora com a contribuição de vocês vai aumentar, vamos aumentar o conhecimento da população sobre ele. É verdade. Obrigada. Também em ambiente virtual nós temos a doutora Cristiane Souza, também especialista em cirurgia vascular. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Priscila. É um prazer estar aqui com você e com a doutora Flávia, para a gente discutir esse assunto importante, ainda pouco conhecido, como a doutora Flávia mencionou, e falar sobre essas campanhas de conscientização, que é muito importante para aumentar tanto o cuidado com as pacientes que sofrem dessa doença e também a resolução deste problema, né? Exatamente. Doutora Cristiane, fala um pouquinho então para a gente sobre o que é o lipedema, né? Como as duas já falaram, é um assunto ainda que não é de conhecimento geral da população, né? Não está tão próximo à população. O lipedema, ele é uma doença do tecido conjuntivo frouxo que afeta a gordura. Não é um aumento de peso, é uma gordura anormal que está aumentada desproporcionalmente do umbigo para baixo. Então, afeta a região inferior do abdômen, os quadris, as coxas e as pernas. Pode afetar também os braços e ele poupa o tronco, os pés e as mãos. Doutora Flávia, fala um pouco até dessa mudança fisiológica no corpo das pessoas, no corpo da mulher, isso com o tempo, né, com a idade, já... Às vezes a mulher acha que é até normal. Pode ser então que não seja normal? Lipedema sempre foi muito confundido com obesidade, né? Então, uma mulher que vai chegando próximo da menopausa acredita que aumenta o depósito de gordura, que vai ficando ganhando peso e que isso é normal com a idade. Com algumas pode ser, dependendo do estilo de vida, sem dúvida. Mas os depósitos anormais nessas áreas onde a doutora Cristiane mencionou, geralmente estão relacionados com esses momentos de distúrbios hormonais críticos que podem deflagrar ainda mais o depósito de gordura nessas áreas. E é uma gordura de aspecto inflamatório, que causa dor, aumento da sensibilidade e outros sintomas que a gente ainda vai discorrer aí nessas mulheres. Até aproveitando, doutora, já fala um pouquinho dessa sensibilidade. É uma dor que só de encostar já traz um incômodo? Geralmente sim, é uma sensibilidade aumentada nesses nódulos de gordura. Então, é o que para a população geral parece anormal, uma dor desproporcional ao toque, para as pessoas que sofrem, para as mulheres que sofrem dessa patologia, isso já é um estímulo suficiente para causar um desconforto, né? A dor, a palpação da pele, dessas áreas com depósito de gordura. Manchas roxas também são frequentemente relatadas por ela, sensação de peso e vários outros sintomas, também sintomas gerais que não parecem estar relacionados só à gordura, como uma fadiga excessiva, anemia. Tudo isso está também associado ao quadro e deve ser investigado por um especialista para tornar essa condição que é crônica um pouco mais, tornar a qualidade de vida dessas pessoas melhor. Acho que vamos chegar nesse momento, mas o tratamento é para o resto da vida e depende principalmente da conscientização da população. E, doutora Cristiane, até a doutora Flávia comentou que essa doença ela pode ser confundida até com a obesidade. Isso faz com que muitas pessoas não procurem um especialista, não se preocupe com essa situação e a doença pode avançar? O lipedema, ele é uma doença crônica e acredita-se que ele seja progressivo. Quando ele não é diagnosticado e tratado nas fases mais iniciais,
ele tende a uma progressão e piora ao longo do tempo. E como a doutora Flávia comentou, é uma piora na qualidade de vida, porque o lipedema, ele não afeta somente a gordura, ele também vai causando um comprometimento do sistema articular e causando restrições nessa mobilidade articular, o que prejudica muito a qualidade de vida dessas pacientes. Além da dor também que está associada nos quadros de lipedema, ainda tem uma restrição da mobilidade. Doutora Flávia, essa é uma doença que acontece mais no caso das mulheres ou homens também podem ter? Eu acho que essa doença é uma doença predominantemente feminina, né? Nós somos a principal população acometida pelo lipedema. E por isso é uma queixa tão comum no consultório, e também que envolve outras especialidades, né? Ginecologistas têm pacientes com queixas parecidas, né? E fisioterapeutas também, por isso que a abordagem é importante que seja multidisciplinar. Mas eu acho que não é à toa que as campanhas são tão voltadas para as mulheres, porque o acometimento é predominantemente feminino. Tem uma idade, doutora, que isso começa a aparecer? Tem a ver com os picos de variação hormonal, né? Então, pode acontecer com um adulto jovem, pode acontecer na puberdade, pode acontecer na menopausa e na gravidez. Sempre relacionado a essa variação hormonal que está envolvida nessas fases da vida. Doutora Cristiane, até a doutora Flávia falou agora, né, esses picos hormonais, a puberdade, um dos momentos. Quando que uma mãe vai poder observar e ajudar uma filha a entender que não é uma questão de obesidade, um sobrepeso, mas realmente tem uma doença envolvida? É importante observar além desse acúmulo desproporcional da gordura nessas áreas do corpo, a paciente ela sofre com uma dificuldade de perder essa gordura. Por exemplo, às vezes as pacientes fazem dieta, fazem exercício físico, mas não conseguem eliminar de forma contundente essa gordura nessas regiões do corpo. Então, ela pode emagrecer mais ainda o tronco, mas manter esse acúmulo nas costas, nos quadris. Além disso, eles podem observar essa dor que a gente comentou, que é uma dor geralmente a palpação do tecido gorduroso, observar que formam hematomas facilmente nos membros acometidos, com traumas mínimos ou até mesmo espontâneos. Outra característica clínica que faz até parte dos critérios diagnósticos é que na palpação desse tecido, a paciente sente uma nodulação, uma fibrose do tecido, que também é uma característica muito importante do lipedema. E o profissional que deve ser procurado, doutora Flávia, é sempre o vascular? Ou, como a senhora comentou, que às vezes essa queixa é passada para o ginecologista, para o fisioterapeuta, mas a ideia é procurar ali um cirurgião, um vascular, na verdade? A abordagem é multidisciplinar, mas eu acho que o cirurgião vascular, o urologista e cirurgião vascular são médicos que ajudam, que auxiliam no manejo dessa doença, né? 50% está relacionado com varizes, geralmente, e existem várias outras causas que contribuem para esses sintomas, para a piora da qualidade de vida. Então, o momento certo de operar o quê? E se operado no caso da lipoaspiração, operado pelo cirurgião plástico, isso é importante que um médico, que um especialista maneje tudo o tratamento dessa paciente. Mas não está só nas mãos do cirurgião vascular o tratamento da paciente com lipedema. Ela precisa de uma dieta orientada, ela precisa de exercícios físicos orientados, ela precisa de controle hormonal e, eventualmente, cirurgia. Tá? Cirurgia pode ser porque ela precisa operar varizes que contribuem para esse momento, e aí o médico vai saber o momento adequado para operar. E o paciente que tem um estado inflamatório crônico não pode ser operado em qualquer momento da doença. E se o tratamento clínico não surtiu
o efeito desejado ou, a depender do estágio da doença, tratamento cirúrgico com a lipoaspiração. A senhora falou desse atendimento multidisciplinar. Os médicos estão, no geral, atentos ou treinados para esse tipo de diagnóstico? Eu acredito que tenham grandes centros, isso ainda é um pouco inicial, mas sim existem equipes multidisciplinares que contemplam todos esses especialistas, porque é muito importante a integralidade no cuidado desses pacientes. São pacientes complexos, na maioria das vezes têm as suas queixas subdiagnosticadas e pouco compreendidas, elas estão frustradas de tanta falta de empatia com a sua doença, e na maioria das vezes ninguém que não acreditam que seja uma doença ou é uma reclamação que parece anormal, desproporcional, e essas pacientes desacreditadas ficam frustradas e se privam do tratamento. Então, uma equipe disciplinar é fundamental para isso, e eu vejo que na maioria dos casos, na maioria dos grandes centros, vejo equipes voltadas para isso. Não, sinceramente, fico devendo sobre o acesso a essas equipes em todo o Brasil. O Brasil é um país continental, então é muito difícil realmente saber como estão os profissionais preparados para isso, mas parte do nosso intuito aqui é promover essa conscientização para que essas equipes se espalhem por todo o país. Doutora Cristiane, fala um pouco de como encontrar esse diagnóstico, como fechar esse diagnóstico e também os exames que acontecem. Priscila, antes de responder essa pergunta, só voltando da pergunta anterior para a Flávia, por isso que se faz tão importante essas campanhas de conscientização e esse projeto de lei, porque o lipedema, ele passou a ser considerado como uma doença a partir da revisão de classificação internacional de doenças de 2021. Então, até então, ele não era tido como uma entidade de doença. Por isso que ainda é pouco conhecido até mesmo na comunidade médica e pelos profissionais de saúde. E quando a gente para analisar que o lipedema ele pode começar desde a puberdade, então essa paciente ela tem um longo trajeto de consultas, passando por vários profissionais que precisam estar aptos a reconhecer essa doença para fazer o diagnóstico e já iniciar o tratamento. Por isso que essas campanhas são tão importantes. O diagnóstico é clínico, através da história clínica do paciente, do exame físico. Às vezes pode ser feito um ultrassom ou outros exames para descartar outras doenças que fazem diagnóstico diferencial com lipedema, mas é um diagnóstico essencialmente clínico. Não necessita, então, de exames, é realmente a avaliação do médico, é isso? Ele não tem um exame específico que vai fazer o diagnóstico do lipedema. Mas, às vezes, pode ter outras doenças que fazem diagnóstico diferencial, ou seja, doenças que podem estar presentes e a gente faz exames para poder diagnosticá-las ou descartá-las. Por exemplo, fazer um ecodoppler e diagnosticar a insuficiência venosa crônica, ou um paciente que tem sinais de linfedema, que é outro diagnóstico diferencial. Pode ser necessária a realização de um exame mais específico para avaliar o sistema linfático. Então, pode ser feito exames para descartar outras condições, mas o diagnóstico do lipedema é essencialmente clínico. E, doutora Flávia, as causas, tem causas genéticas, tem outras causas também, e é até possível evitar? A causa genética é a principal etiologia aí que, como a doutora Cristiane já falou, que é uma fisiopatologia pouco conhecida. As variações hormonais é que são importantes na deflagração dessa condição, e alguns estresses também, como o estresse cirúrgico ou traumas, podem deflagrar essa condição. Como nós estávamos falando na pergunta anterior sobre diagnóstico, como muito bem abordou a doutora Cristiane, não tem um exame específico para diagnosticar, mas a gente tem que se valer, sem dúvida, do conhecimento técnico, e do diagnóstico clínico, e alguns exames também podem auxiliar, como a doutora Cristiane estava falando, sobre o ultrassom, uma aferição da medida da gordura subcutânea, densitometria,
e bioimpedância também são utilizados. Algumas dessas avaliações não são, não podemos dizer que é um padrão ouro no diagnóstico da condição, mas auxilia, já que é tão difícil diagnosticar e tão demorado o diagnóstico. E até falando das causas, a senhora falou da questão genética, estresse, mudanças hormonais, o meio pode também atrapalhar isso? Então, por exemplo, o estresse, ansiedade, hoje em dia, né, os males que acompanham quase todo mundo. É verdade. O manejo do estresse é um dos pilares do tratamento, né, visto que essa condição pode atrapalhar essa cascata inflamatória e deflagrar alguns picos, algumas crises, digamos assim, e atrapalham nesse acúmulo de gordura e essa inflamação dos tecidos. Então, a promoção de práticas como meditação ou yoga, que façam bem, controlem a ansiedade do paciente, medicações quando necessário, são muito importantes. Não é nada raro diagnosticar depressão ou ansiedade como comorbidades associadas nesses pacientes. Então, o manejo, o controle do estresse é uma coisa fundamental e fundamental para o sucesso do tratamento. Doutora Cristiane, quais também os outros aspectos que precisam ser tratados dessa paciente? Então, a questão emocional é uma delas, e quais os outros tipos de tratamento que são necessários? A terapia conservadora do lipedema engloba uma orientação nutricional, um acompanhamento nutricional regular para fazer ajuste na dieta, ajustes de calorias consumidas. Vários trabalhos mostram benefícios de algumas dietas na redução da gordura do lipedema, por exemplo, dietas com baixo teor de carboidratos e um maior teor de gorduras boas. Além disso, um plano de exercícios, como a doutora Flávia já mencionou, yoga é muito bom, como exercício para o lipedema, que são exercícios de baixo impacto. Além disso, algumas associações médicas também recomendam a natação, a caminhada, a musculação também. Também podemos lançar mão da terapia manual, com drenagem linfática, mecanismos de compressão, para melhorar também o aspecto da dor que o paciente sente, aumentar a contenção sobre os tecidos, isso melhora a dor que o paciente sente. Então, é basicamente fazer esse manejo clínico. Alguns pacientes vão ter doenças vasculares associadas, como a Flávia comentou, até 50% pode ter, e no caso de doenças vasculares relacionadas, como doença das apenas, varizes de grande calibre, é indicado fazer o tratamento dessas doenças vasculares também, porque isso pode ajudar a aliviar os sintomas nos membros inferiores que esses pacientes sentem. Doutora Flávia, a senhora disse que até essa questão da doença com o sobrepeso, a obesidade, elas podem se confundir. E a gente falou também da questão da gordura. De que maneira a alimentação influencia, já que tem questões genéticas, enfim? É muito difícil a gente dar uma orientação assim global, né? Mas o tratamento é individualizado. Mas, sem dúvida, a obesidade é algo que permeia o diagnóstico de lipedema, e a alimentação é fundamental para o manejo da inflamação, como a doutora Cristiane comentou. Dietas anti-inflamatórias são consideradas mais adequadas para esses tratamentos. E até as dietas cetogênicas, em caso de uma refratariedade com o uso da dieta inflamatória, é claro que isso é melhor conduzido pelo profissional, pelo nutricionista, né? Um profissional adequado para conduzir a dieta dessas pacientes. Mas tem, em linhas gerais, alimentos que a gente já sabe que deve condenar, não sei se é a melhor palavra, né? Mas a gente deve evitar e levantar um alerta para essas pacientes, que é alimentos pró-inflamatórios, que são conhecidos aí da população geral. A gente já pode listar uns inimigos do lipedema, que são o açúcar, o álcool,
glúten, as farinhas brancas, e são alimentos pró-inflamatórios que atrapalham sobremaneira esse tratamento. Deixar a Cristiane continuar, se eu me esqueci de algum deles. E também tem os anti-inflamatórios, né, que são os flavonoides, que devem ser contemplados nessa dieta, tanto no o que pode ser suplementado e o que pode ser englobado na dieta. Doutora Cristiane, pode complementar. Colocação da Flávia, eu só acrescentaria os outros inimigos enlatados, embutidos, alimentos ricos em sódio, porque eles realmente são pró-inflamatórios, então eles aumentam essa inflamação sistêmica, piora os sintomas do paciente, piora a dor. E, além disso, algumas vitaminas, dependendo de cada caso, é claro, são importantes fazer reposição desde que elas estejam diminuídas. Uma das principais é a vitamina D. E, além disso, quando eu comentei sobre o aumento das gorduras, são sempre gorduras boas, azeite, castanhas, peixes gordos como salmão, atum, não essas gorduras saturadas, somente as gorduras boas. Mas é claro que, como a Flávia comentou, tem que ser uma dieta individualizada e prescrita pelo profissional adequado, que é o nutricionista. Doutora Cristiane, e depois de fazer o tratamento, tomar todas essas medidas, o corpo, né, a fisiologia ali do corpo muda ou não? Diminui essa gordura ou só realmente quando se faz a lipo, como a doutora Flávia falou, que em alguns casos é o mais indicado, né? O corpo pode melhorar, sim, sem necessidade de lipoaspiração. Então, tem grandes estudiosos aqui no Brasil que estão à frente do lipedema já há muitos anos e que conseguem fazer uma substancial melhora clínica apenas com medidas conservadoras, sem necessidade de cirurgia. Então, é sim possível a paciente ter uma grande melhora até do aspecto estético, apenas com as medidas conservadoras, sem necessidade de cirurgia. Doutora Flávia, tem cura? A pessoa pode ser curada disso ou ela vai precisar lidar com essa situação para o resto da vida? É interessante essa pergunta sua, logo em seguida dessa questão da lipoaspiração, porque muitas pessoas acreditam que, se eu tenho um depósito anormal de gordura em determinadas áreas, eu vou fazer a lipoaspiração e ela vai sumir, eu não preciso fazer esses ajustes sobre alimentação e medicação, nada disso. E, na verdade, infelizmente, não. Não é uma condição curável, é uma condição que tem, sim, muita condição é factível o controle adequado, a melhora dos sintomas, melhora na qualidade de vida, redução de volume com a dieta, com a terapia, tanto a terapia manual, terapia física complexa, né, que envolve a compressão, exercícios, cuidados com a pele, drenagem linfática e tudo isso que a gente está abordando aqui de forma mais genérica, mas que deve ser individualizado para cada paciente. Mas o tratamento cirúrgico não é um tratamento curativo, tanto é que ele não é a linha inicial de tratamento, pelo contrário, ele é reservado para casos muito específicos, né, e nós podemos depois discorrer junto com outros colegas que fazem essa terapia. Eu não faço a lipoaspiração, tá? Eu indico no momento que eu vejo que o tratamento não é adequado, que aquele cúmulo de gordura pode trazer um prejuízo para o paciente, mas ela também, a lipoaspiração, no caso do lipedema, é algo que deve ser muito parcimonioso, porque o próprio estresse cirúrgico, como a gente já comentou aqui, pode deflagrar a inflamação. Doutora Cristiane, essa doença, ela fica ali guardada a informação dentro do organismo da pessoa e precisa ter alguma coisa para desencadeá-la ou não? Todo mundo que já tem isso ali no seu sistema, uma hora vai manifestar, mesmo que não tenha aquele botãozinho do liga, né? Aquilo que dá o start para a doença. A doença, geralmente, ela se desenvolve pelos gatilhos. Como a gente comentou, o comum é desenvolver-se através dos gatilhos hormonais. Por isso que é
mais frequente ela se iniciar naqueles períodos de alteração hormonal, como a puberdade, a menopausa, a gestação, a amamentação, mas também ela pode ter outros gatilhos, como o estresse e até mesmo traumas, como o trauma cirúrgico. Então, a pessoa ela tem a predisposição genética e, em algum momento, algum gatilho pode desencadear o desenvolvimento dessa doença, o desenvolvimento clínico dessa doença. Então, na verdade, não tem como evitar que ela aconteça. Até o momento, não existe formas conhecidas de se evitar o desenvolvimento do lipedema. Da mesma maneira, também não se pode falar em cura do lipedema. Nós conseguimos falar em controle, mas, infelizmente, não em cura, não por enquanto. E também nenhuma medicação que seja específica para tratar o lipedema. Tem várias medicações que podem ser empregadas para tratar comorbidades presentes nos pacientes com lipedema, mas também não tem uma medicação que seja específica para tratá-lo ou para curá-lo. Doutora Flávia, um dos aspectos falados aqui para o tratamento seria a atividade física controlada, orientada. O que significa isso? Que tipo de atividade física é liberado, então? São atividades físicas de baixo impacto, atividades que não promovam um impacto muito grande, porque isso pode piorar a condição dessa paciente. Mais uma vez, existem, como a doutora Cristiane comentou também, existem alterações ortopédicas, articulares envolvidas no caso, então o tratamento, mais uma vez, é individualizado. Mas, em linhas gerais, tratamentos que são bons para qualquer paciente com lipedema são exercícios físicos na água, né? A água faz o aumento da pressão, né? A pressão hidrostática promove um aumento da drenagem linfática e traz uma sensação de conforto melhor para essa paciente, menos edema. Caminhadas, exercícios de baixo impacto, plataformas vibratórias também são utilizadas e frequentemente estudadas sobre o benefício disso com o paciente. Como a doutora Cristiane falou, nós temos no Brasil vários especialistas dedicados ao tema, como aí em São Paulo, por exemplo, a doutora Alexandra Mato. Aqui no Rio eu tenho o prazer de trabalhar com especialista em lipedema, a doutora Juana Lacerda, que é dedicada no assunto e também investiga aí qual é a melhor forma de cuidar desses pacientes. Mas, em linhas gerais, eu indicaria esses exercícios como natação, hidroginástica, caminhadas e exercícios com peso também, de forma orientada. Nós comentamos aqui que, frequentemente, doenças venosas estão associadas a esse tratamento, e hoje a gente sabe que a musculação é um tratamento, é uma prática muito indicada para esses pacientes com doença venosa, uma musculatura tonificada, facilita o retorno venoso, então, em consequência, isso também ajudaria os pacientes com lipedema, mas é claro que de forma orientada por conta dessas condições que elas podem ter osteoarticulares, que são particularidades que não devem ser negligenciadas. A senhora comentou, doutora Flávia, em um momento da resposta, se eu não me engano, anterior, que um dos cuidados é com a pele. Isso acontece porque esse inchaço pode comprometer também a qualidade da pele ou trazer feridas, por exemplo? Em estágios muito avançados de lipedema, o aumento do volume pode gerar algumas dobras na pele e proliferação fúngica nessa região. Então, tem que ter cuidado com esses pacientes que têm estágios muito avançados. Nos estágios menos avançados, a hidratação da pele é importante para manter uma barreira, para manter a integridade da barreira cutânea, já que é uma perna que tem uma drenagem venosa e linfática prejudicada, e aumento dessas pressões pode determinar o aparecimento de feridas no futuro. O lipedema isoladamente, em estágios menos avançados, não está associado com o surgimento de feridas. Doutora Cristiane, como é uma doença também ali que lida com o sistema vascular, pode causar outros tipos de doença, outras doenças associadas? Sim, os pacientes com lipedema, e principalmente aqueles que já estão em estágios mais avançados, devido a essa mobilidade reduzida, eles são pessoas de alto risco para eventos tromboembólicos, ou seja, o surgimento de trombose venosa profunda e embolia pulmonar.
Pode A formação de Pode falar, doutora. A trombose venosa profunda é a formação de um coágulo dentro das veias. E aí causa a obstrução total ou parcial do fluxo sanguíneo no interior dessas veias. Quando esse coágulo se fragmenta e viaja para a circulação pulmonar, é um quadro potencialmente grave e fatal que nós chamamos de embolia pulmonar. Ou seja, pode levar à morte. Pode levar à morte, e quando acometido por trombose e embolia pulmonar, são quadros mais graves. Doutora Flávia, como chegam até os pacientes para a senhora? Já que esse assunto não é falado com tanta frequência, quando as pessoas chegam, elas às vezes podem só achar que ali é uma questão de varizes, uma diferença. Como que elas chegam? Eu quero, na verdade, a experiência das duas. Como as pessoas chegam ao consultório de vocês? Primeiro a doutora Flávia. Sim, na maioria das vezes os pacientes que chegam porque têm os sintomas dos membros inferiores e que acreditam que, sim, são causados por varizes. Ou que já têm experiências prévias com colegas que afirmam que não é nada, que é gordura, e isso é assim mesmo. E geralmente elas chegam um pouco frustradas, desacreditadas, porque já passaram em alguns profissionais. Isso, como nós comentamos lá no início, o maior entendimento dessa doença, dessa condição, hoje eu acho que é importante evitar, né? A orientação é evitar esse termo de doença, porque pode ser um estigma para paciente, mas o melhor entendimento dessa condição tem trazido muito esclarecimento para os pacientes. E hoje em dia, a maioria das pacientes chegam no consultório falando que tem lipedema diagnosticadas. Elas já se diagnosticam. E porque realmente existem questionários, alguns questionários são um grande auxiliar, uma ferramenta importante no diagnóstico, e a paciente sabe, percebe que tem. É claro que nós somos ali um mediador, nós vamos auxiliar nesse tratamento, mas a pessoa que sofre com o lipedema, a pessoa que é muito sintomática, ela sabe que aquilo, no fundo, não é varizes. Chega lá porque chega no meu consultório, no consultório dos colegas vasculares, porque é muito comum, né, o desconforto nos membros inferiores ser relacionado ao varize, mas hoje ter uma abordagem um pouco mais ampla é importante para tratar essas pacientes também, porque às vezes tratar, mesmo que ela tenha varizes associadas, você tratar num período inflamatório, você pode piorar a condição do lipedema, desculpa, e ela ter a percepção de que piorou, na verdade. E isso é muito comum. Doutora Cristiane? No consultório, eu observo basicamente dois grupos de pacientes. Um primeiro grupo chega por conta de dor nas pernas e acredita que é má circulação. E, na verdade, ela pode até ter os dois, ela pode ter uma má circulação venosa associada ao lipedema. E um outro grupo de pacientes é igual a doutora Flávia comentou, que é aquela paciente que ela já sabe que ela tem lipedema, ela vai lá só para você fazer a confirmação do diagnóstico para ela. Que, como está tendo muita circulação na mídia sobre a doença, as pacientes acabam se informando muito bem sobre ela. E às vezes já até passaram por outros profissionais que não fizeram o diagnóstico, alguns até não reconhecem o lipedema como uma doença, mas como uma invenção da moda. Infelizmente, eu já ouvi isso de paciente minha, que passou no outro colega e ele falou que lipedema não existia, que era uma coisa que as pessoas estavam inventando. Então, eu observo esses dois grupos. Aquela paciente que ela já sabe, ela vai lá para ter a confirmação com você, e aquele outro grupo que vai porque tem dor nas pernas e acha que pode ser má circulação. Até segundo o Instituto Lipedema Brasil, essa doença ela afeta cerca de 5 milhões de brasileiras. Doutora Flávia, esse número é muito alto ou ainda falta diagnóstico até e esse número poderia ser maior? É uma doença que comete mais ou menos 10% da população geral, né? Então, esse número eu ainda vou afirmar que é subdiagnosticado, né? Que a gente precisa ainda de alguns avanços para que isso aconteça, para que essas pessoas sejam contempladas com tratamento.
Mas isso vem acontecendo, né? Eu fico feliz de que esse entendimento maior da população vem acontecendo. E como a gente falou aqui, nós auxiliamos o paciente, claro, em alguns aspectos relevantes do tratamento, deficiências vitamínicas, carências de outras medicações e tudo, mas o paciente é um aliado fundamental no tratamento do lipedema. Se nós fazemos, se o médico, se o profissional, se o nutricionista, fisioterapeuta, se o profissional que assiste o paciente com lipedema faz a parte dele, mas o paciente não integra esse time, e realmente nós não vamos, o profissional vai ficar frustrado, o paciente vai ficar frustrado, porque é fundamental o entendimento melhor desse paciente, e é por isso que eu acredito que o diagnóstico vai aumentar cada vez mais, mas mesmo que a gente não chegue a todas as pessoas, essa informação vai chegar, e esses pacientes vão poder se beneficiar com uma mudança de estilo de vida. Doutora Cristiane, a gente até, como eu falei na abertura do programa, temos um projeto de lei em tramitação aqui na LESP, que ele fala sobre a instituição, aqui no âmbito do estado de São Paulo, da campanha Junho Azul Tiffany, de conscientização sobre o lipedema e também da outras providências. Já existe um movimento nesse sentido em âmbito internacional, nacional, ou São Paulo está aí atenta a essa condição? Tem internacionalmente e também nacionalmente vários movimentos sobre o lipedema, sobre conscientização do lipedema. Tem organizações não governamentais sobre o lipedema para fazer essa conscientização. Inclusive, agora em junho, vai ocorrer em várias cidades do Brasil um dia do lipedema, que são essas ONGs que vão se reunir para fazer essa conscientização da população sobre a doença. Então, tem havido, sim, um maior movimento para que essa doença chegue ao conhecimento do maior número de pessoas possível, tanto nacional como internacionalmente. E até esse projeto, no artigo 2, ele fala sobre que durante essa campanha será realizada a semana de conscientização Junho Azul Tiffany sobre o lipedema, quando ocorrerão seminários, palestras e eventos envolvendo pacientes, médicos e profissionais da saúde. Sua opinião sobre isso, doutora Flávia, depois também a doutora Cristiane. Eu acho ótimo, acho importantíssimo, essas ações têm que acontecer periodicamente, acho muito legal essa questão do mês, né, com a cor, né, esse é o junho roxo, né, agora o azul Tiffany, isso é muito importante, porque os pacientes tomam propriedade dessa condição e maior entendimento sobre como manejá-la, e conhecimento é fundamental para trazer maior esclarecimento e domínio sobre aquilo que eles têm, que precisam fazer, né? Só com conhecimento que a gente deixa de ser refém de uma informação enganosa. Então, eu acho muito importante essas ações de promoção de saúde, e isso é fundamental para a gente evitar o avanço, estágios mais avançados se instalem. Claro que a gente não tem, às vezes, essas variações hormonais podem impactar nisso, mas se há uma linearidade do tratamento, diminuição desses picos inflamatórios, como a doutora Cristiane já comentou, há uma tendência à diminuição do avanço, essa doença é postergada, né? O avanço é postergado. Então, isso é fundamental, e levar a informação para a população e a troca entre os profissionais, né? Porque isso é uma carência não só na população geral, mas entre a comunidade científica. Então, isso é muito importante. Parabéns pela iniciativa. Até, doutora Cristiane, para a senhora dar a sua opinião, eu quero acrescentar que esse projeto também fala sobre a qualificação dos profissionais de saúde e educação com ações, né, de prevenção, diagnóstico, orientação e tratamento dessa condição. Então, além de passar informação para a população, também, né, assim como finalizou a doutora Flávia, a especificação de
dos profissionais da área da saúde para identificar esses casos? Sim, são campanhas muito importantes para fazer a educação dos profissionais de saúde. Como nós comentamos, o tratamento do lipedema envolve uma equipe multidisciplinar, que é uma equipe grande, vai envolver várias especialidades médicas, não só o vascular, mas o endocrinologista, pode envolver o nutrólogo, o cirurgião vascular, de repente, pode ser o primeiro que vai receber essas pacientes que às vezes acham que o tratamento inicial seria uma lipoaspiração, vai envolver o nutricionista, o fisioterapeuta, um psiquiatra. Então, é importante fazer uma campanha de conscientização e educação dos profissionais de saúde. E uma coisa que é super importante é melhorar o acesso da população aos tratamentos do lipedema. Então, colocar em pauta também para que o tratamento seja oferecido pelo SUS para as pacientes que não têm condição de fazer esse tratamento via particular. Porque é um tratamento de longo prazo, tem que ser mantido ao longo da vida toda, envolve uma equipe multidisciplinar. Então, para grande parte da população que não tem acesso ao serviço particular, o SUS deve oferecer esse tratamento de forma gratuita e integral. Hoje o SUS não oferece, doutora? Em algumas regiões não oferece. Eu não sei se aí no Rio de Janeiro, acho que a Flávia que vai comentar que aí tem no centro, mas tem várias regiões do Brasil que ainda não é oferecido um tratamento integral, especificamente de lipedema, pelo SUS. Os centros que eu citei, realmente, infelizmente, não contemplam a população dos usuários do SUS. Eu desconheço algum serviço especializado em lipedema pelo SUS, e eu acho que seria uma iniciativa incrível. Se houver essa iniciativa por aí, eu peço desculpa pelo meu desconhecimento, mas aqui na cidade do Rio eu desconheço uma equipe multidisciplinar voltada para o tratamento do lipedema que atenda a população do SUS. E aí a gente vê o quanto é importante, então, um projeto de lei como esse, na verdade, sendo aprovado, né, até para que as pessoas entendam, em casa, ele está na primeira parte aqui da LESP, a primeira comissão, a comissão que analisa a constitucionalidade, o texto desse projeto de lei. Ele, sendo aprovado, passa, então, para as comissões temáticas. No caso desse, deve ir para a Comissão de Saúde. Os deputados vão avaliar, aprovar. Aprovando também esse projeto, ele vai para plenário, ali para aprovação de todos os deputados, não só os membros das comissões temáticas. Aprovado aqui, enviado para o governador, ele então decide pela sanção ou não desse projeto. Mas a gente vê o quanto é importante, já que é uma doença que pode levar à morte e que precisa então ter um atendimento multidisciplinar. Um dos aspectos até desse projeto fala sobre a discriminação. Vocês percebem que esse tipo de paciente sofre com discriminação? Doutora Flávia primeiro, depois a doutora Cristiane. Sem dúvida, né? Nós já comentamos aqui que, primeiro, a paciente tem, por falta de conhecimento, eu acho que, lembrando que esse panorama vem mudando, mas, inicialmente, por falta de conhecimento, muitas pacientes tinham suas queixas desacreditadas, né? Então, ela já não recebeu atendimento empático logo no início. Depois disso, ela é frequentemente relacionada à obesidade, que, infelizmente, é outra doença que é muito marginalizada, e essas pessoas são discriminadas, né? Então, sim, por achar que isso é uma condição que é facilmente resolvida, e depende da força de vontade do paciente. E essa falta de empatia no tratamento integralmente, né? Todos esses níveis de assistência causam muita ansiedade, depressão nesses pacientes. Desculpa. E sim, esses pacientes são frequentemente marginalizados. Doutora Cristiane? Discriminação. Sofrem muito preconceito, como a Flávia comentou, tem esse estigma de que a pessoa está nessa condição por vontade própria, que falta iniciativa pessoal para resolver essa questão, e a gente sabe que não é assim, que é uma doença, até mesmo a obesidade
e não deve ser encarada dessa forma, são doenças que devem ser tratadas e acompanhadas por profissionais de saúde especializados nisso. Então, são condições sérias que podem causar problemas psicológicos, como a gente comentou, ansiedade, depressão, transtornos alimentares, e elas devem ser tratadas com a seriedade que elas merecem. Bom, nós chegamos então no final do nosso programa. Eu quero agradecer a participação das minhas convidadas, que trouxeram tantos esclarecimentos para nós e também um alerta para o poder público em relação a essa condição que pode sim levar à morte e à possibilidade de reverter, né, de cuidar dessas pacientes. Então, quero agradecer em primeiro lugar a doutora Flávia Moreira, que é cirurgiã vascular. Obrigada, doutora. Obrigada, Priscila, foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu que agradeço. Também agradeço a participação da doutora Cristiene Souza, que é especialista em cirurgia vascular. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Priscila, parabéns por São Paulo, por esse projeto de lei, por essa iniciativa tão importante. Obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.